Olá! Amanhã Porto Alegre completa 241 anos e desde quarta-feira da semana passada nós estamos discutindo aqui no programa a cultura feita na capital do estado. Já falamos de música, de cinema e teatro e hoje o tema é literatura com nossos convidados especiais. Aqui estão os escritores Hermes Bernardi Júnior, Conceição Dornelles, Diego Petrarca e Luiz Gil. Olá, tudo bem? Prazer receber vocês aqui. E Hermes, eu começo te desafiando a fazer um breve panorama da literatura feita em Porto Alegre hoje. Certo. Eu não sou breve, eu sou bem prolixo, mas tudo bem. Na verdade, eu acho que tem alguns... Porto Alegre tem se destacado, na verdade, assim, eu viajo muito pelo país aí, a partir dos livros publicados e a gente debate muito dentro da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil as diferenças, né, que existem. Tanto é que as pessoas entendem que o Rio Grande do Sul até é um outro país e que a capital é Porto Alegre pela sua produção literária. E não só pela produção literária da escrita, agora também tem muitos ilustradores que estão aí no mercado, mas pela quantidade de eventos que se realizam aqui, né? Nós temos, assim, um número enorme de oficinas de criação literária com pessoas super conceituadas e que abre aí um espaço incrível para que as pessoas também sintam a possibilidade de ser autores, que não para publicarem, mas para que se sintam autores da sua própria história, né? Ou consigam registrar melhor as suas memórias. Além disso, os grandes eventos. Claro, sempre como carro-chefe a Feira do Livro de Porto Alegre, que é a maior feira a céu aberto da história da América Latina, que a gente adora dizer isso. E tem Festival Literário. Tem Festival que vem aí, inclusive, né? Tem o Cabaré do Verbo também, que são tratamentos mais dinâmicos com a literatura, né? Não tão... Tem os saraus poéticos, né? Sim. Você, inclusive, promove um deles, né? Sim, agora esse que nós promovemos é o Sarau Versos e Notas, é uma combinação da poesia com a música, né? E ele está entrando na 5ª edição, né? Tem um trabalho muito bom. E tem também, claro, os sarais consagrados, como o do Ocidente, o Sarau Elétrico, né? E vários outros. Porto Alegre realmente está com uma produção muito boa, né? Em termos de sarau. Mas, Gil, a gente pode falar de uma cara de Porto Alegre a partir dessa literatura? Quer dizer, a cidade é personagem? Que produção é essa? Também, acho que é personagem, sim, também, né? Essa quantidade de eventos que a gente está relacionando aqui acabam trazendo uma identificação de Porto Alegre para dentro dos livros também. Às vezes acontece essa troca, né? No meu caso, já aconteceu de me pedirem livros, uma editora de fora, e dizer, olha, tem que se passar em Porto Alegre. Tu tem que apresentar espaços de Porto Alegre, justamente para a gente mostrar para o resto do Brasil. Então, e eu acho que quando as pessoas vêm de fora, num evento como a Feira do Livro, por exemplo, eles observam isso, né? Que Porto Alegre, ela é um pouquinho diferenciada, como o Hermes falou, porque tem muito autor. Tem muito autor, tem muito evento, e eu acho que todos esses eventos estão dando uma nova cara para Porto Alegre, está se tornando uma cidade super literária, na minha opinião, né? E eu destaco aí o Festipoa que vem aí na sua 6ª edição e que faz quase que um lado B da Feira do Livro, né? Escritores mais alternativos, editoras mais alternativas, promovendo uma série de debates aí que acabam, de uma maneira ou de outra, refletindo a nossa cidade. Diego, e a poesia? Qual é o estado atual? A poesia está sempre transitando entre outras linguagens. Eu acho que isso é curioso, acho que é um dado sintomático assim, atual, que a poesia assim, sai um pouco dos livros, né? Justamente o que a gente estava falando em sarau, de leitura, atividades, a poesia sai um pouco daquele comportamento apenas livresco, digamos assim. Eu acho que, de certa forma, isso contribui até na concepção do texto, quer dizer, a oralidade, o texto que sai do livro, ganha as bocas nas ruas, coisas assim. Acho que isso é importante. E uma variedade de estilos também, né? Tem muitos autores escrevendo poesia. Poesia, apesar de ser um gênero, de certa forma, difícil de praticar, porque é um gênero exigente, como todo gênero, mas poesia ainda mais, né? No entanto, há muita gente querendo escrever poesia. Isso eu acho bacana, assim, sobretudo... De 2 eixos, né? Que é a memória e a cidade de Porto Alegre, história da cidade, relação com a cidade. Eles são 2 temas, digamos, acessíveis, né? Porque memória todo mundo tem e a cidade é essa, né? E, ao mesmo tempo, eles não são tão
tão óbvios, porque, por um lado, a memória tem muito de enganoso, né? Quer dizer, a memória, uma visão ingênua pensa assim, a memória é o que guarda o passado, né? Mas, a rigor, a memória sempre é uma interpretação do passado, é uma reconstrução do passado, enfim, é uma parte do passado e outra parte de invenção. E a cidade é a mesma coisa, assim, na grande parte das vezes, acho que na maior parte das vezes, na vida das pessoas em geral, a cidade é só o ambiente do teu percurso, que é sair de casa, vai para o trabalho e tal, né? E o negócio da oficina é assim, é pensar sobre a cidade, né? Como assim, entendeu? Então, várias vezes acontece de eu fazer exercícios de escrever sobre a cidade, assim, de escrever assim, a curva mais bonita da cidade, digamos. Como assim a curva mais bonita? Sim, porque tem curvas bonitas, tal, curvas que ficam na retina da gente, ou porque a gente passou muito lá, ou porque, sei lá, né, porque o pôr do sol bate de um jeito ali na hora que está voltando para casa. A produção das aulas já gerou 3 livros. No mais recente, os alunos escritores revelam descobertas da cidade, baseando os textos em suas memórias. Os textos nasceram de exercícios que a gente fez na oficina, exatamente sobre isso. Como é que se conhece uma cidade? A descoberta do centro, os cheiros da cidade, a coisa da transição entre a família e o grupo de amigos. Tinha vários motes assim que eu dei, né? Então, os textos selecionados aqui, eles correspondem a momentos diferentes disso. Então, tem textos que vão mergulhar profundamente na infância dos autores, né? E vão contar coisas, sei lá, do valor da amizade, né, que acontece numa pracinha da cidade. Assim como vai ter outros que são mais testemunhais, assim, tipo um personagem antigo da cidade que eu conheci e que, enfim, já faleceu, né? Então aqui tem um registro dessa figura. Uma coisa que nos chama a atenção, assim, nos chamou a atenção nesse conjunto, tem muito texto sobre o rio, sobre o Guaíba, né? Porque ele permanece na memória, né? A gente que mora na Zona Sul tem o rio como um elemento vivo, né? Quem mora mais para cá, sei lá, mais para a Zona Norte, tem um pouco a sensação de, o rio, a gente abandonou o rio e tal. E não, ele está vivo, está aqui, está cheio de historinhas sobre o rio. Aqui. Não é um livro nostálgico, entendeu? O tom dele não é assim, como era bom antigamente. Não, o tom é assim, essa cidade nos pertence. Nós estamos falando dela porque ela é nossa. Na apresentação do livro, o organizador afirma que a melhor forma de se conhecer uma cidade é através da arte que é feita sobre ela. Eu gosto muito de ler livro sobre Porto Alegre, ler livro velho, e gosto muito de ler livro secundário e até livro, entendeu, não canônico, digamos, né? Porque, sei lá, isso mesmo na universidade, dando aula, assim, né, eu vejo, assim, um valor grande naquelas obras tentativas, entendeu? O cara que estava querendo chegar lá, e às vezes a gente já o cara errou aqui, não conseguiu equacionar bem isso ou aquilo. Mas essas coisas, todas elas compõem um fundo, que é, no fundo, a nossa vida, entendeu? Elas vão fazendo uma paisagem, né, letrada, por assim dizer. Tá aí, então, as oficinas literárias, né, Hermes? Com grande força aqui na capital. Mas foi sempre assim, Consa? Não, acho que uns 25 anos atrás, essa coisa das oficinas literárias, elas eram naquele mundo que chamava marginal, digamos assim, né? Então, eu me lembro muito de uma livraria que não existe mais, a Arcano 17, ficava na Protásio Alves, e lá se faziam coisas assim. E depois o Luiz Antônio Assis Brasil, né, que fundou lá na PUC a primeira oficina, a grande oficina literária, que dura até hoje, né? Acho que ele abriu o caminho para entrar nas universidades, essa questão das oficinas literárias. E hoje vários outros escritores, né? O Ítalo tem oficina literária, o Charles Kiefer tem de poesia lá na PUC. A PUC conseguiu ter as duas coisas, poesia e narrativa, né? Muito bom. Eu estava lembrando de uma coisa que, além desses eventos que a gente cita, também a cidade promove assim, grupos fechados de debates em torno de determinadas obras, como é o caso da Confraria Reinações, né, que está fazendo, eu acho que 7 anos de encontros, uma vez por mês, ao redor sempre de uma obra que eles determinam no mês anterior. E é muito bacana porque é um grupo informal que debate literatura, senta para conversar sobre literatura. Os psicanalistas, né, também estão, as associações de psicanalistas, né, também estão... O que eu queria acrescentar, o que o Arno estava falando da Reinações, é que o detalhe é que é literatura infantil e juvenil, né, que às vezes não recebe tanto espaço, né?
E aí tem reinações lá para debater livros e tal. E com relação a oficinas, pô, Diego, aproveita aí. Ah, é verdade. O Diego está com uma oficina, É né? verdade, lá no IEL, exatamente. Dia 2 de abril começa, inscrições abertas para quem quiser fazer. Vamos até junho, teremos 12 encontros. Tem um nome interessante, porque é Poesia fora do poema. Fora do poema, né? Que é justamente o que eu estava falando, quer dizer, a parte do princípio que a poesia não se alimenta só apenas do verso, né? Ela está namorando outras linguagens, quer dizer, um poema convencional hoje é só uma possibilidade de poema, existem outras que aí que namora com artes plásticas, com a música. Eu acho que isso é importante, assim, quer dizer, a poesia não está tão pura, né, no seu gênero, ela sempre foi um pouco namorando, assim, uma coisa outros gêneros. Que me chama a atenção nas oficinas, né, é que eu fico pensando o desafio que tem um escritor que está ministrando uma oficina de escrita, enfim, de tentar passar um pouco de toda a sua experiência, a sua história para os alunos e não formatar esses alunos em um estilo, né? Não padronizar. Não padronizar. Exatamente. Eu acho bacana isso. Semana passada eu fiz uma leitura de um texto de 2 pessoas que me solicitaram para eu fazer um parecer. Eu disse, nossa, eu não sei fazer isso, mas vou tentar. Acho que o que eu acho bacana no trabalho de oficina não é que seja alguém tentando passar uma fórmula. Eu acho que para quem ministra também é um exercício do olhar, né? Eu procuro sempre, quando eu me debruço sobre um texto que alguém me pede uma avaliação, me colocar ali como exercitando o meu olhar também. Eu também estou aprendendo, não é? Impor uma forma, tentar respeitar, assim, ouvir a voz desse narrador, que voz é essa, que estilo é esse, e que não pode ser o meu, né? Mas, assim, principalmente exercitar o olhar, assim, para aprender junto com o trabalho do outro, porque não dá, acho que, para se colocar numa oficina só colocando fórmulas dentro de cápsulas, né? Porque a gente vai encapsulando e padronizando muito, né? Bom, o leitor do outro também. É verdade. Bom, a Estação Cultura faz um breve intervalo e voltamos em instantes discutindo literatura feita aqui em Porto Alegre. Só um pouquinho.